Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Seja muito bem-vindo ao canal da família AD Blue, igreja pastoreada pelo nosso pastor presidente, pastor Nilton dos Santos, como também o nosso pastor Lediel. Neste momento, nós vamos estar conversando sobre a nossa nova revista desse maravilhoso trimestre, com a nossa editora Kalel, Parábolas de Jesus. Fique conosco, e se você ainda não adquiriu essa lição, ainda dá tempo de você adquirir no site da Kalel. Acesse aí ou coloque no Google Kalel e você vai estar encontrando este site tão maravilhoso para você estar adquirindo esta importante lição, Parábolas de Jesus. Olha que presente, hoje nós vamos conversar sobre a primeira lição. Você já está com a sua lição em mãos? Pegue aí, porque a nossa conversa está apenas começando. Meu nome é Samuel Goulart, para quem não me conhece, sou pastor auxiliar aqui no campo de Blumenau. Gente boa, a nossa primeira parábola que nós vamos analisar é a parábola do tesouro e da pérola. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 44 ao versículo de número 46. Bom, eu lembro a você que o nosso propósito aqui não é ministrar a lição, mas sim dar algumas orientações para que você possa perceber qual o melhor caminho, a melhor didática, a melhor dinâmica para você abordar com os seus alunos, com os irmãos em Cristo que estarão acompanhando. Quem escreveu essa lição foi o pastor Ricardo de Lima, que também é um pastor aqui da nossa cidade, essa lição tão preciosa e abençoada. Em primeiro lugar, você precisa, como é a primeira lição, ponderar com os seus alunos de forma geral. É a primeira lição deste novo trimestre, ponderar sobre parábolas. E a primeira pergunta que se faz é: o que é uma parábola? O que é uma parábola? E você pode, com certeza, abrir espaço para a participação e haverá algumas respostas. Certamente alguém responderá que parábola é uma narrativa, é uma história. Sim, isso é uma parábola. Parábola é uma narrativa, é uma história real ou não, não é? A parábola não tem muito propósito com a veracidade da história. O propósito da parábola é a lição que ela traz para cada um de nós. Então, certo autor, definindo parábola, ele disse que parábola é uma história da terra que revela verdades do céu. Eu acho muito interessante essa ideia, porque Jesus deseja revelar sobre o reino de Deus. E daqui a pouquinho eu vou pensar um pouco sobre esse termo, reino de Deus. E se Jesus fosse usar a linguagem para descrever o reino de Deus sem ter uma comparação com a nossa realidade, com a nossa dimensão, certamente não compreenderíamos ou teríamos muita dificuldade. Eu lembro você que Jesus está vindo de uma outra dimensão, uma outra realidade. E ele quer explicar a vontade de Deus. Então, ele se utiliza dessas histórias da terra para explicar as verdades do céu. Então, sempre que Jesus conta uma parábola, o propósito é a comparação. Olha, isso é igual a isso. Dessa forma que aconteceu, é assim que é o reino de Deus. Você vai percebendo isso. E por que é importante eu saber o que é uma parábola? Porque Jesus contou muitas parábolas. Se você for olhar, na verdade, o capítulo de número 13 é o capítulo das parábolas. Capítulo de número 13, Jesus conta diversas parábolas e, inclusive, vou deixar de tarefa para você, Jesus explica no capítulo 13, agora onde é eu não sei, o porquê que ele conta as parábolas, ok? Bom, você explicou aos seus alunos o que é uma parábola, e aí você explica que nessa lição 1, você não vai falar sobre uma parábola, mas vai falar sobre duas parábolas. Por quê? Na introdução, o autor destaca que as duas parábolas são interligadas. Elas trabalham a mesma linha de raciocínio. Elas trabalham a mesma verdade, o mesmo ensino. Elas tratam sobre a questão da prioridade com relação ao reino de Deus, quando nós conhecemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, a nível de introdução é bom você destacar e explicar as parábolas. A primeira parábola, a parábola do tesouro escondido. Um homem encontra um terreno e um tesouro escondido. De acordo com a cultura da época, hoje, nós temos os bancos,
corretoras de valores, onde nós temos a oportunidade de guardar os nossos recursos lá. Mas, nos tempos bíblicos, e de acordo com a cultura da época, a forma mais segura de você guardar o seu tesouro era enterrando no seu terreno. Por isso que Jesus se utiliza dessa parábola do tesouro escondido. Por quê? Quando você comprava um terreno, você corria o risco de encontrar um tesouro lá de alguém que já viveu antes e guardou aquele tesouro pensando na sua posteridade. Por isso que Jesus diz, é como um homem que encontrou um tesouro. A outra parábola é a parábola do homem que encontra as pérolas. As pérolas eram os ornamentos de altíssimos valores dos tempos bíblicos. Então era algo muito precioso. Na segunda parábola, o homem, ele está negociando e está procurando boas pérolas. E quando ele encontra, ele vende tudo o que tem e então ele possui, ele compra aquelas pérolas. A nível de introdução, é importante você perceber que as parábolas têm o mesmo tom, a mesma ideia, a mesma lição em comum, que juntas vão trazer um conhecimento profundo do que é o reino de Deus. Porque a palavra introdutória das duas parábolas é: o reino dos céus é semelhante. E na segunda parábola, o reino dos céus é também semelhante. Ou seja, semelhante a quê? Bom, vamos pensar. Primeiro, quando nós encontramos o reino de Deus, quando nós queremos fazer parte do reino de Deus, ou queremos fazer parte desse reino maravilhoso. Lembrando que, quando a Bíblia utiliza a palavra reino é muito interessante porque ela também carrega em si uma linguagem muito preciosa nas Escrituras. O que era um reino? Reino significa que tem um superior, é Deus. Reino significa que tem uma cultura, significa que tem leis, uma forma de viver. Cada reino, ele tem uma forma de viver. Por isso que aquilo que Deus tem para estabelecer no meio do seu povo é o reino. Existe uma cultura, um soberano, uma forma de pensar, existem mandamentos próprios, leis próprias. Por isso que a Bíblia chama de reino de Deus. Reino de Deus nada mais é numa linguagem mais ligada às Escrituras e simplesmente ao Evangelho de Jesus, é quando alguém encontra o Senhor Jesus. Ele encontra o soberano, que é o Cristo, e ele tem uma nova vida para viver. E é interessante porque a parábola diz que o homem que encontrou o tesouro vende tudo o que tem para comprar o terreno com o tesouro. E o homem que procurava as pérolas, quando encontra, também vende tudo o que tem. Isso aqui fala da radicalidade desses homens. Eles estão dizendo, nada que eu tenho, preste atenção nisso, se compara com aquilo que eu encontrei. Eles estão dizendo, eu não quero nada mais do que eu tenho, eu quero esta pérola que eu encontrei. Ou o outro homem, eu quero o tesouro que eu encontrei. Eu quero as pérolas que eu encontrei. O que eu achei é tão precioso, é tão valoroso, que nada do que eu tenho se compara. A salvação e a vida no reino de Deus não é para pessoas indecisas, pessoas que estão com seu pensamento duvidoso, pé aqui, pé lá, não decidem por Deus, não têm a posição de tomar uma decisão verdadeiramente na presença de Deus. O autor, é importante você destacar, o último parágrafo desse subtópico de número 1, quando ele destaca as palavras de John Stott, dizendo assim: geralmente evitamos o discipulado radical, sendo seletivos, escolhemos as áreas nas quais o compromisso nos convém e ficamos distantes daquelas nas quais nosso envolvimento nos custará muito. O reino de Deus é assim. Ele é um tesouro de muito valor. Ele se compara, não é exatamente porque é muito mais valioso do que o tesouro de muito valor, mas ele também se compara às pérolas de muito valor. Mas para ter as pérolas, tem que vender tudo. Para ter o tesouro do terreno, também tem que vender tudo. Haverá, e aí você já introduz o subtópico 2, uma renúncia. É preciso tomar uma atitude. Jesus falou muito bem sobre isso, quando disse que nós devemos
pegar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir a Ele. A pergunta é, está disposto a pagar o preço do discipulado, o preço da caminhada cristã? O que é que você abriu mão? E aí você pode perguntar aos seus alunos, o que é que você abriu mão por Jesus? Se provavelmente não abriu mão de nada, é porque ainda não encontrou o bom tesouro. Porque o bom tesouro nos promove a renúncia, nos promove essa vida de abrir mão de algo para conquistar outrem, aquilo que Deus nos prometeu. E na verdade o verdadeiro tesouro aqui da parábola e as pérolas é o próprio Senhor Jesus. Ele é o nosso tesouro escondido e quem encontrou a Ele abre mão de tudo para ter a presença dele. E aí você encontra o exemplo do apóstolo Paulo. Aí é importante você lembrar aos seus alunos que o exemplo de Paulo é a leitura como texto-chave, né? Lá na página 5 da minha revista do professor, o texto-chave que diz que Paulo, ele compara todas as coisas como uma escória comparado ao que é Cristo. Escória é aquilo que não tem valor, ou seja, para o apóstolo Paulo, nada se compara ao Cristo. Aí o autor vai expor muito bem uma lista daquilo que Paulo desconsiderava e eram coisas extremamente valiosas para o tempo dele, porque você olha ali, versículos 5 e 6, Paulo dizendo que foi circuncidado ao 8º dia, ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, enfim. Para o contexto religioso de Paulo, era importante aquilo. Talvez contextualizando para hoje seria, eu tinha carro, eu tinha casa, eu tinha muito dinheiro, mas para mim isso não é nada. Cristo é o mais precioso, porque o Cristo ele é incomparável. Ok? O ponto 2 fala sobre Jesus, o Rei singular. A alegria desses homens de vender tudo para conquistar o Cristo. A felicidade deles de que entenderam o verdadeiro valor. E aí eu preciso perguntar ao seu coração, Mateus 6:21, onde está o seu coração? É bom você pensar com os seus alunos, onde está o seu coração? Mateus 6:21 diz que aonde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Será que Cristo é o mais precioso das nossas vidas? Será que o brilho dos nossos olhos está no Cristo, ou está na casa, no carro, no canudo da faculdade? Onde está o que brilha aos nossos olhos? O texto diz que a grande alegria deles é porque encontraram o Cristo. Ele é único, ele é incomparável. O subtópico de número 2, desse tópico 2, diz, encontrando o verdadeiro valor. Você sabe o que realmente tem valor na sua vida? Meus amados, você devia perguntar aos seus alunos, você deve perguntar aos seus alunos, se eles sabem dizer na vida o que eles têm de maior valor. Diga a eles, pergunte ao seu coração, o que você tem de maior valor? Uns dizem dinheiro, outros dizem fama, outros dizem o emprego. O que você tem de maior valor? Na sociedade hoje, nós temos uma inversão de valores. Na sociedade de hoje, nós temos o perigo de valorizar o que não tem valor e desvalorizar o que verdadeiramente tem valor. E o que nós temos de verdadeiro valor é o nosso Cristo, é o nosso Senhor. Ele é o tesouro escondido no terreno. Ele é como as pérolas que aquele homem encontrou. O tópico 3, a vida do reino. Subtópico de número 1, um novo estilo de vida. É interessante porque aqueles homens mudam a sua vida radicalmente. Eu não sei o que eles tinham, a Bíblia não diz se eles eram ricos, se eram de classe média, eu não sei, só sei que a vida deles mudou. O camarada que encontrou o tesouro no terreno, vendeu tudo. Tudo que ele tinha já não tem mais, agora o que ele tem é o tesouro e o terreno. O camarada que tinha, não sei quanto ele tinha de dinheiro, mas que tinha aquelas riquezas, ele não tem mais. Tudo que ele tem agora é as pérolas, ou seja, há uma mudança de vida. O reino dos céus é assim, quando eu encontro ele de verdade, a minha vida muda radicalmente.
Eu abro mão de tudo que eu tenho, tudo que eu era, tudo que eu possuía, porque agora é uma nova vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo que eu tenho agora é o tesouro e o terreno. Tudo que eu tenho agora é as pérolas que eu adquiri, porque a minha vida mudou por completo. Eles vão e vendem tudo que tem. Aí a pergunta que eu faço é: você já reveu, já teve a oportunidade de repensar as suas prioridades? O subtópico de número 2 fala sobre o nosso envolvimento no reino de Deus. Quantas pessoas, meus amados, que estão com prioridades erradas? Você sabe realmente quais são as prioridades da sua vida? Você pode separar as prioridades da sua vida em 3 níveis. 3 níveis. Mas só a terceira pode estar no trono do coração. 3 níveis. Primeira prioridade da minha vida são coisas que eu apenas quero. Tem coisas na minha vida que eu quero. Eu desejo. É o desejo do meu coração. Um carro melhor, uma casa melhor, uma nova formação, ler mais livros. É aquilo que eu quero. Mas existem coisas que não é apenas aquilo que eu quero, são coisas que são importantes na minha vida. Você sabe separar aquilo que você quer para aquilo que é importante na sua vida? Você consegue desenhar isso na sua mente? E aí você pergunta aos seus alunos, você consegue separar isso? O que você quer daquilo que é importante? Porque o nível sobe. Eu posso viver sem aquilo que eu quero por muito tempo e não me fará diferença. Mas aquilo que é importante é aquilo que, além de eu desejar, eu sinto a falta porque eu não tenho. Agora existe o terceiro nível de prioridade. Eu chamo daquilo que é necessidade ou daquilo que é essencial. Aí envolve o trono do coração. Aí envolve coisas que podem perder o sono. Aí envolvem coisas que podem me deixar muito preocupado, ou por que não dizer desesperado. E aí a pergunta é: o que está no trono do seu coração? É Jesus? Porque se for o Senhor Jesus, tudo irá bem. Se for o Senhor Jesus que estiver no trono do seu coração como prioridade essencial na sua vida, tudo vai bem. O problema, meus amados, é que há uma inversão de valores. O essencial vira aquilo que eu quero, o que é importante volta a ser ou passa a ser essencial. E aí, você precisa rever. Diga isso aos seus alunos, você precisa rever as suas prioridades. Nós precisamos entender que o nosso envolvimento no reino de Deus é completo. Ele vende tudo que tem por aquilo que ele encontra. Assim é o reino de Deus. Último subtópico, como é maravilhoso falar desse tema. Antes de eu falar do último subtópico, para a gente encerrar e concluir, você já deixou o seu like? Já deixou o seu comentário? Fala aqui de onde que você está nos assistindo e se você já adquiriu essa revista da editora Kalel, Parábolas de Jesus. Deus abençoe. Uma vida ou uma igreja viva e ativa. Meus amados, quantos estão vivendo uma vida de inércia e medíocre? Quantos que estão diante do tesouro que é Cristo, mas não abrem mão daquilo que tem, quer abrir mão da metade, quer abrir mão de 90%, ou de 15% ou de 30% do que tem, mas não quer se envolver por completo na presença de Deus. Ou que você possa superar a mediocridade, né? A mediocridade é uma palavra que a gente diz que nunca é medíocre, né? Mas a palavra medíocre é aquilo que está na média. Aquilo que está na média. E você pode perguntar aos seus alunos, você lê a Bíblia como? Mais do que todo mundo ou como todo mundo lê? Você ora como todo mundo ora ou acima do que todos oram? E aí você começa a perceber que a mediocridade é mais comum do que a gente pensa. Mas o que esses homens fizeram ao vender tudo é acima da média. É além da mediocridade. É a radicalidade, é a entrega por completo. E é isso que Deus espera de nós. Para concluir, o autor muito bem colocou as palavras de Martin Luther King, quando ele disse: se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou razão para viver. Nós precisamos compreender que nessa parábola, Jesus está nos relatando sobre a radicalidade da entrega no reino de Deus. Se eu encontrei o tesouro, eu abro mão de tudo, mas não abro mão do tesouro que eu encontrei. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Que seja uma bênção.
a sua escola bíblica, em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe.